A inovação na educação está associada a práticas inovadoras no ensino, ou seja, é uma ação pedagógica nova ou melhorada que promove um processo de ensino e aprendizagem adaptável aos diferentes contextos escolares, aos interesses e necessidades dos alunos, buscando o engajamento e, consequentemente, o aprendizado. Inovar não é simples. Conseguir conjugar esforços para os diferentes contextos escolares, considerando diferentes interesses e necessidades, para que os alunos tenham um engajamento e consigam efetivamente aprender, depende de ações que não são realizadas só pelos professores. A qualidade da educação, apoiada pela inovação, ela depende de um alinhamento do país, de esforços conjuntos do governo, da própria gestão escolar. The Finns have more education, more know-how, higher standard of living because of the level of education. In order to explain why Finland is doing so well in education, we have to go back 50 years. A new comprehensive school was designed for all children in grades 1 to 9. The leading principles were equity and equality. Free school to every Finnish citizen. So that reform that started in early 1970s gave us a good basement, and since that we have continuously developed our own educational system. Today in Finland there are equal opportunities for education irrespective of domicile, sex, economical situation or linguistic and cultural background. Schools do not select their students, but every student can go to the school of his or her own school district, the nearest school. So the education system is flexible and it is based on empowerment and built on sustainability. A jornada para efetivamente colocar a inovação dentro da educação é longa. Enquanto alguns países conseguem atuar desde os primeiros anos, como no caso da Finlândia, outros se organizam fortemente, como na Colômbia, para primeiro formar os professores e depois promover oportunidades que levem a inovação não apenas para dentro da sala de aula, mas também para fora da sala de aula. O Brasil tem que aprender, com essas boas experiências internacionais, de ofertar uma educação pública que dê igualdade de condições, que o menino da periferia tenha a mesma oportunidade daqueles que estudam na escola particular ou na universidade particular também. E para isso é obrigação do setor público de ofertar uma educação, seja ela no ensino fundamental, seja ela no ensino médio ou seja ela no ensino superior. Existem alguns mitos da inovação. Primeiro que a tecnologia por si só ela não é inovação. Considerar que apenas aqueles professores criativos ou que os alunos criativos que vão inovar também não é verdade. A inovação ela tem risco, está associada a alguns riscos na sua execução. Não quer dizer que o professor não tem o controle do seu planejamento. Quer dizer que ele faz uma prática pedagógica que ele permite muitas possibilidades que ele realmente não sabe aonde que o aluno vai chegar. Quais caminhos o aluno vai percorrer, ele pode indicar, mas o resultado final ele realmente não sabe. E é preciso ter um ambiente propício para que a inovação ocorra também não é verdade. A gente pode inovar em diferentes contextos, em diferentes situações, considerando diferentes apoios. Também não há um caminho para inovar. Não há uma receita de bolo, não há um único percurso. Depende sim da vontade das pessoas, depende do professor querer inovar. Mais que isso, depende dele se qualificar, capacitar. Porque a gente não nasce sabendo inovar, são competências e habilidades que a gente consegue estudando. E também depende de ações concretas. Então, inovar é gerar valor para aquele aluno que tem um aprendizado diferenciado, melhorado, com uma educação mais eficiente. A inovação na educação, ela contribui quando ela potencializa e dá acesso a conhecimentos, a conteúdos, a estratégias, a ambientes diferentes do que aquele estudante ou aquele professor está acostumado.
Então, na perspectiva do acesso, ela é extremamente importante. A inovação em estratégias de aprendizagem possibilita com que o estudante possa ter uma melhor aprendizagem dentro da sua realidade, do seu contexto, das suas necessidades, quanto desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional. Uma outra questão pautada na questão da inovação está na identificação por meio de indicadores do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, a partir do momento que a gente aplica a inovação, a gente começa a identificar, né, quais são os níveis de aprendizagem, os resultados dessas ações dessas estratégias que são desenvolvidas na aprendizagem desse estudante. E também a inovação na educação, ela possibilita com que a gente crie novas ferramentas que contribuam para o professor, para o estudante, para que ele possa ter uma maior autonomia e também para que ele possa ter um maior protagonismo dentro da sua trajetória formativa. Então, a inovação na educação ela é extremamente importante quando ela conecta os artefatos tecnológicos, o conhecimento e a aplicação desse conhecimento para o desenvolvimento não só humano, mas o desenvolvimento profissional. A gente ainda tem uma percepção de que tecnologia e inovação é só o eletrônico digital, né? Mas a gente pode inovar de diferentes formas. A gente pode inovar dentro dos processos de ensino e aprendizagem, né? Às vezes, para uma criança, para um jovem que hoje tem uma cultura muito forte da digitalização, levar um tabuleiro de jogo para dentro de sala de aula realmente é uma inovação para ele. Às vezes ele não conhece esse elemento. Então, o próprio ato de se inovar nos processos já é uma inovação. Então, agregar valor no ensino e aprendizagem, né? Como enriquecer, como tornar esse conhecimento mais utilitário para esse aluno. Isso sim já é inovar. A gente não precisa de tecnologias de ponta muito modernas para a gente conseguir inovar. Às vezes, com muito pouco, com processos simples, a gente já consegue fazer uma grande diferença dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Hoje o Grupo Via possui 11 jogos no total em diferentes temáticas, como inovação, empreendedorismo, habitat de inovação, cidades inteligentes e propriedade intelectual. Esses jogos abrangem diferentes faixas etárias, de crianças de 6 anos até adulto e alunos de graduação. Tanto a gamificação como a aprendizagem baseada em jogos têm o principal objetivo de incentivar e motivar os alunos dentro de atividades. É um grande desafio para os professores reter a atenção dos alunos, fixar o conhecimento. Então, utilizar os elementos dos jogos ou os jogos propriamente dito nessas atividades ganham a atenção do aluno, conseguem a sua motivação e tornam a dinâmica muito mais divertida para o aluno, né? Facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Nunca se falou tanto em metodologias diferenciadas, ativas, possibilitadas pela educação. Elas são diversas, elas são baseadas em projetos, em problemas, ambiente maker, gamificação, sala de aula invertida. De fato, os recursos estão aí. O professor ele deve ter a competência de utilizar diferentes formas de ensinar e fazer que esse aluno se conecte para que aquele conteúdo não seja simplesmente um conteúdo, ele seja parte importante de uma tomada de decisão futura que vai influenciar a sua vida. Cada vez mais, o papel dos professores será de facilitadores do processo de aprendizagem, ou seja, onde o aluno também ele participa da construção de conhecimento. Então esse professor, esse educador, ele vai provocando, ele vai sabendo fazer cada vez mais perguntas, retomando um pouco o método de Sócrates, o método maiêutico, onde ele desenvolvia os seus alunos no estudo da filosofia por meio de perguntas, para que essa sabedoria dentro de cada um pudesse emergir. Então o papel do professor é muito interessante, como o futuro é cada vez mais o retorno do clássico, porque a gente está falando de ser humano integral. Então é o uso das tecnologias como meio do processo de aprendizagem, mas não esquecendo do desenvolvimento integral do ser humano. Quando você dá ao aluno realmente um outro papel, o papel de protagonista, ele percebe que ele é um ator principal da sua formação, que não cabe ao professor lá ficar sintetizando conteúdos que são oferecidos por ele mesmo. O professor lá tem um outro papel, de mediar aquele saber. Então isso já dá aos alunos uma grande independência que vai ser necessária, tanto nele na formação dele numa iniciativa privada, em atividades públicas, terceiro setor e principalmente como cidadão, de ele realmente tentar ser mais atuante
e pegar para si algumas responsabilidades. Então essa formação da autonomia é um benefício, para mim, principal. Um grande exemplo de inovação é a Escola do Futuro da Tapera e a Escola do Futuro de Ratones. Por quê? Uma escola multilinguagens, português, inglês, letramento digital e Libras, com um projeto pedagógico focado no empreendedorismo, na questão da tecnologia, na questão de projetos, não mais aquele conteúdo tradicional de sala de aula. Inclusive, nós não temos salas de aula, nós temos laboratórios de aprendizagem, o laboratório de aprendizagem de português, de geografia, de espanhol, laboratórios de informática, laboratório de ciências. Então esse é um grande exemplo de inovação. Nós acreditamos que a tecnologia pode ser muito importante e essencial mesmo para melhorar a gestão dos sistemas escolares, para melhorar a qualidade da aprendizagem, permitindo ao professor personalizar as experiências de aprendizagem e oferecer para cada estudante experiências de acordo com o seu ritmo, em diferentes espaços, dentro e além dos muros da escola. E, claro, também ajudar na contemporaneidade da educação. É para trazer para dentro da escola a cultura digital que permeia todos os setores, todas as áreas da vida de crianças e jovens e de todos nós, de professores, e que precisa ser incorporada na escola para que a escola realmente reflita todas as demandas e as necessidades e as características da sociedade lá fora. Uma das pautas relevantes é a formação holística do cidadão para a cidadania, para a política, para as diversas áreas de conhecimento. E aí a educação, a gente vê que ela não é só trabalhada apenas dentro da sala de aula com essa educação formal. Várias iniciativas do Brasil vêm sendo realizadas e no mundo, dando apoio a crianças, jovens e adultos para a obtenção de conhecimentos para a vida. O país tem obtido resultados excelentes, né, na cultura de paz, na redução de todo tipo de violência, na melhoria da educação e, com certeza, também do fortalecimento comunitário. É uma experiência exitosa na cidade do Recife, já temos 4 compais em pleno funcionamento e mostrando que não se faz política de segurança tão somente com polícia. A gente ofertou no mesmo espaço cultura de paz e não violência, reforço escolar, mediação de conflito, esporte, lazer, né? E você quebra completamente a dinâmica do crime quando você oferta um conjunto de políticas públicas, né, que reverte a escalada da violência e que dá cidadania para quem mais precisa. O Politize é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. A gente acredita que o fortalecimento da democracia no Brasil passa necessariamente por processos de educação política e cidadã em grande escala. A gente quer textos, podcasts, infográficos, vídeos, enfim, todo tipo de conteúdo que possa ser útil para pessoas que querem aprender sobre política na internet de forma direta e simples e descontraída, né? Também criamos material pedagógico para uso por professores dentro das escolas, principalmente escolas de ensino médio. Então estamos criando aí materiais na área de mídias, desinformação, na área de cidadania local e global, na área de direitos e acesso à justiça, enfim, materiais que dialoguem com a Base Nacional Comum Curricular e que ajudem a levar para dentro da sala de aula essa discussão e esse ensino e aprendizagem de cidadania dentro das escolas. Um resultado muito legal, muito bacana de jovens que vêm para a gente e falam: poxa, nunca tinha pensado assim, para mim política era só corrupção, nunca tinha visto a importância que tem, nunca tinha visto o quanto eu, enquanto jovem, menor de idade, já posso fazer muitas coisas a partir da minha escola, a partir da minha comunidade. Tem muitas ferramentas, muitos instrumentos, muitas possibilidades para a gente já intervir na realidade local. Então os jovens em geral eles gostam muito, até porque toda a metodologia que a gente trabalha
com essa lógica muito, né, ativa e tornando a aprendizagem bastante atrativa para o aluno, bastante dinâmica, né? Então, certamente, assim, o envolvimento é muito grande quando a gente dá a oportunidade e a orientação correta, né? As universidades responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão apresentam um novo pilar que é inevitável, a inovação. Entretanto, essa inovação ela não pode ser experienciada apenas dentro da universidade. A política pública deve atender crianças, jovens, adultos. Fazer diferente com a criatividade, com aquele senso de conquistar o mundo, de vencer barreiras, deve ser a pauta em toda ação formativa que está nos espaços formais, na educação informal e nos espaços informais. Entretanto, para inovar é preciso querer, é preciso colocar a mão na massa e é preciso estar atento às mudanças. Um dos programas de educação empreendedoras que nós temos na Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria é o TCC Empreendedor, ou estágio empreendedor. O aluno ele faz o seu estágio ou o seu TCC de final de curso durante um semestre dentro da empresa incubada na Pulsar ou na Incubadora Tecnológica de Santa Maria, que são as duas incubadoras da Agitec, sob supervisão de um professor e sob orientação de um responsável na empresa. Após a realização desse estágio, desse TCC empreendedor, a gente avalia qual o de melhor desempenho e aquele que apresenta a melhor nota em sua defesa é premiado pela Agitec com um reconhecimento durante a sua colação de grau. TCC Startup é uma metodologia que foi criada em 2013 e premiada pela Endeavor Brasil com o Prêmio de Educação Empreendedora em 2016, na qual nós identificamos quais eram as necessidades de um estudante universitário que está desenvolvendo o seu trabalho de conclusão de curso e como que esse estudante universitário ele pode transformar o seu trabalho de conclusão de curso em um negócio inovador, seja ele uma startup, uma spin-off ou um negócio de impacto socioambiental. Então, quando nós criamos essa metodologia, nós pensamos como que o estudante pode aplicar o seu conhecimento que foi desenvolvido ao longo da sua trajetória universitária e que, de alguma forma, ele explicitou no seu trabalho de conclusão de curso. Então, a nossa preocupação sempre é como que ele pode aplicar esse conhecimento para que gere valor e impacto e que ele possa desenvolver um negócio ou mesmo ele possa potencializar um negócio onde ele está como um colaborador. Essa iniciativa ela já é desenvolvida no Brasil, né, essa aplicação da metodologia em algumas universidades brasileiras, são mais de 30 universidades brasileiras, e nós já tivemos aproximadamente 500 professores participando das capacitações e mais de 3.000 estudantes que utilizam ou utilizaram a metodologia para transformar o seu TCC em uma startup, ou um negócio inovador, ou um negócio de impacto socioambiental. Então tem sido uma construção em rede, né, não centralizada, que tem discutido a questão da importância da inovação na educação. Então, a gente nesses últimos anos tem estrategicamente convidado pessoas do Brasil todo e de fora do Brasil para discutir a temática da inovação na educação e também para pensar isso no sentido não só tecnológico e metodológico, mas também como uma política de desenvolvimento de ações inovadoras. E isso foi importante, inclusive, para o impacto que a gente está tendo aqui, né, que de certa forma ninguém esperava, com a questão da pandemia, do isolamento social e da mudança abrupta que tivemos no mundo todo e em várias coisas, no teletrabalho e na educação, estrategicamente. Os desafios da educação nesse mundo que nós estamos vivendo, como hoje, né, a internet possibilita com que
qualquer pessoa ou qualquer instituição possa ser um provedor de conteúdo, é importante que nós venhamos a pensar qual é a efetiva aprendizagem desse sujeito que está utilizando das nossas inovações, porque senão fica um consumo de informação, mas a efetiva aprendizagem ou aplicação ou desenvolvimento de competências, ele pode estar prejudicado, e isso é importante que nós estejamos atentos. A educação do futuro, na minha visão, ela integra o ser humano, as organizações, ou seja, os ambientes, a relação com os outros, os ambientes organizacionais, onde essa pessoa irá um dia trabalhar e gerar impacto, e o país, a terra, o ecossistema em que ele vive. Então tem essas 3 dimensões. E isso é o desenvolvimento sustentável futuro. É pensar, construir experiências educacionais que conectem o ser humano com o todo. É longo o caminho para se colocar em prática o conceito da inovação. Falar de inovação na educação é saber que a proposta a ser desenvolvida com os alunos, independentemente da idade, deve ser contextualizada, ter aplicabilidade e intencionalidade. Considerar a ação interdisciplinar transversal nas diversas áreas do conhecimento tem que existir. Tem que se buscar relacionamentos além dos muros da escola. Tem que se gerar impacto. Ou seja, mudanças que resultem em melhorias reais na qualidade da educação, no processo de ensino-aprendizado.